Tá bom. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos que estão conosco, vocês viram que os problemas da internet acontecem com todos nós. Mas como o nosso Deus é um Deus grandioso, né? Ele nos orienta, nos dá sabedoria. Pastor Marco também teve um problema, né, pastor, mais cedo lá, mas nosso Deus abençoou, que deu tudo certo. Então, nós atrasamos um pouco, mas estamos muito felizes de estarmos hoje aqui, né, com o pastor Marco, com o pastor Edivaldo, para mais uma das nossas lives missionárias. E enquanto nossos irmãos, nossas irmãs vão chegando aí, nós já temos aí, a missionária Cíntia já está conosco, nosso irmão César, Selma, já tem muita gente chegando aí, daqui a pouco nós estaremos aí começando o nosso bate-papo. Eu vou deixar que os nossos dois convidados deem o seu boa noite aí aos nossos irmãos e irmãs. Pastor Marco, vamos começar com o senhor, convidado especial da noite. Pois é, boa noite a todos, que alegria falar com os nossos queridos irmãos de Araguari, nossa terra, nossa igreja, que saudades de vocês, aquele beijo a todos. Pastor Edivaldo. Bênção, bênção. Meus irmãos, graça e paz, em nome de Jesus. Um abraço aí carinhoso a todos os nossos irmãos, irmãs que estão aí já conectados. Um abraço carinhoso à nossa presidente, Eliane Cristina. Um abraço carinhoso aí ao pastor Marco. Uma noite especial para nós, viu, Marco? Deus abençoe muito a sua vida. E também Deus abençoe a nossa SAF, que tem feito um projeto fantástico aqui nessas lives. Que bom, estamos felizes de tê-los conosco aqui nessa noite. Enquanto as nossas irmãs, nossos irmãos aí vão chegando, eu queria falar um pouquinho o que a SAF tem feito, né, na nossa igreja, o que nós temos realizado. Pastor Marco está aí em Dourados, né, aí no Mato Grosso, e vou te dar um pouquinho das notícias, né, do que nós temos feito aqui em Araguari. Nós temos o nosso departamento, que é o nosso departamento que cuida das mulheres grávidas, carentes da nossa cidade, com a nossa querida irmã Líbia Alves, e eu nunca vi nascer tanto bebê. Esse é o ano do bebê nascer. Nós, até agora, já entregamos inúmeros enxovais aí para inúmeras famílias carentes da nossa cidade, que realmente são pessoas necessitadas, e a SAF está aí atuando na assistência social com a nossa irmã Líbia e toda uma equipe, porque todas as irmãs da SAF contribui, desde a irmã que vai buscar uma oferta, desde a irmã que vai levar o enxoval, é um trabalho conjunto de diversas irmãs da nossa igreja. Nós temos as nossas irmãs também que estão sempre em oração, né, os grupos de oração da SAF. A pandemia não interrompeu, a pandemia fez com que as orações intensificassem, né? Nós estamos orando muito mais, os grupos estão aí ativos, as irmãs da liderança, né, que é a nossa irmã Martinha, lá no grupo de oração das Anas, a nossa irmã Sara Borges, na liderança do grupo Desperta Débora, e as nossas irmãs não mediram esforços, continuam aí firmes na oração. E nós temos outras atividades também, encontro de mulheres, né, e outras coisas que a SAF tem feito. Mas assistência social e o grupo de oração e essa parte de apoio, né, incentivo às missões, tem sido os focos da nossa SAF. Então, é isso, nós já podemos começar, nosso irmão aí, Ricardo, né, presbítero Ricardo conosco, um abraço para o nosso irmão, dona Abigail, tem muitas, dona Magali, Marco, lembra bem da dona Magali? Claro.
A Dona Magali, você sabe, Marco, a SAF agora também está apoiando a melhor idade, né? Nós fazemos culto via Zoom toda semana, na quinta-feira. Os irmãos da melhor idade estão na tecnologia também. Oh. E aí, porque a Dona Magali está aqui conosco. E vamos começar a falar um pouco do trabalho que o nosso irmão tem desenvolvido, né, na sua vida missionária. Eu vou deixar que o pastor Edivaldo conduza, a partir de agora, esse bate-papo com o nosso irmão Marco Mota. Muito bem, obrigado, Eliane. O pastor Marco pôde ouvir um pouco, né, e saber desse trabalho belíssimo, né, que as irmãs da SAF vêm fazendo, e como a nossa presidente falou, um trabalho forte de oração, e volta e meia as irmãs estão sempre lembrando aí, né, do pastor Marco, dos trabalhos missionários que o pastor desenvolve com a sua família, e agora em especial lá na Missão Kaiowá. Então, dentro dessa esteira, Marco, nós temos um número grande de irmãos aqui na igreja que são novos e que conhecem aí as histórias, né, ouviu falar, e agora tem uma chance única, né, de ouvir do próprio pastor Marco um pouco sobre esse grandioso trabalho missionário que o Senhor tem realizado através da vida do pastor. Eu vou aqui já dar um pontapé, né, Brasil, Senegal, Uruguai, agora a PMT, então tem muita coisa aí nessa bagagem, né, pastor? E alguns dos nossos irmãos são novos na igreja, tem lá o nome do pastor no panfleto, nas orações, mas nós gostaríamos de ouvir do pastor um pouco sobre essa longa caminhada missionária transcultural. Fala para nós, pastor, um pouco desses anos todos de trabalho transcultural aí, nesses países todos, né, e na sua vida também. Isso, já são 30 anos de ministério e 17 de ministério transcultural. Então, mais tempo trabalhando em transcultural que cultural mesmo, né? E estou muito feliz de estar com todos vocês nessa noite. Eu, como filho da igreja, me sinto muito feliz, muito honrado de participar com todos vocês e de fazer parte dessa linda história que é a história da igreja de Araguari, né? Que bom saber que a igreja de Araguari tem filhas transculturais, né? Tem igrejas, né, que foram fundadas em outros países através, né, do apoio de vocês. Então, Amém. Agradecemos muito o apoio de cada um, as orações, as ofertas que vocês sempre mandam para nós. Então, comecei na missão transcultural em 2003, quando fui para o Senegal. E eu me lembro que, nos dias de ir, teve o nosso culto de despedida em Araguari. Teve o culto de despedida. Eu me lembro muito do pastor Maia orando por mim, o Atilano cantando. O Atilano cantando, foi aquela alegria, aquela festa, e logo já partimos para o Senegal. No Senegal nós ficamos 13 anos, até 2016. E pela graça de Deus, fundamos lá 2 igrejas, né? 2 igrejas, 2 congregações e vários pontos de pregação. E deixamos templo construído, casa pastoral construída, Uau. E deixamos também 7 obreiros nacionais formados. Benção. Nós tivemos um curso de formação de 3 anos, com módulos de teologia, e deixamos 7 missionários nacionais formados. Benção. E também um outro trabalho, mas no sul do país, que começamos, mas depois o pastor Gerson Troquese e a irmã Marília deram continuidade, e lá também está nascendo uma nova igreja. E eu louvo a Deus porque a igreja de Araguari sempre nos ajudou. Amém. Né? Sempre nos ajudou, e a última igreja que fundamos na cidade de Indiobi, a igreja nos ajudou na construção a igreja de Araguari nos ajudou na construção do templo. Então, tem um pouco da história de Araguari lá na África. A gente fica feliz por isso, né? E foram anos, assim, muito abençoados, difíceis, passamos por muitas lutas,
mas tivemos muitas bênçãos de Deus. O senhor comentou conosco 13 anos de Senegal. É. Os meninos já eram nascidos pequenininhos quando foram para lá? Como que foi, pastor? A Priscila tinha 4 anos de idade. 4 aninhos. Né? Ela Samuel? não lembra muita coisa do Brasil. Certo. Né? Ela foi para lá e ela se diz senegalesa. Ela diz, pai, eu só nasci no Brasil, eu não sou brasileira, viu? Então, ela foi alfabetizada em francês, né? E o português ficou assim como a terceira língua dela. Uau! Mas, assim, agora ela no Brasil, estudando Mackenzie, ela está aprendendo muito bem o português, está se adaptando ao Brasil. E, ó, tá namorando agora, viu, gente? Oh. Agora ela está amando o Brasil. Agora não tem como, né? Agora não tem como. E o Samuel, ele tinha 8 anos de idade, né? Então, eles cresceram praticamente lá no Senegal e amam muito a África. Essa é uma questão que sempre surge quando pensamos, né, no trabalho transcultural. Às vezes, fala-se muito do pastor e muitas vezes a gente não consegue perceber o desafio que é também para a família, né, do pastor, do missionário, por assim dizer. Comenta para nós, pastor, alguns desses desafios que vocês enfrentaram no campo missionário, né, transcultural, e também para a família, né? Como que se dá a adaptação da família outro país, outra cultura? No caso, a Priscila, ela cresceu praticamente lá, mas o Samuel, a esposa, como que foi a adaptação no Senegal nos primeiros anos e por assim dizer? Os 2 primeiros anos foram muito difíceis, né? Porque eu já sabia um pouco de francês, então eu não sofri tanto. Mas a Eliné e os meninos não sabiam. Agora, imagina para uma criança chegar num outro país, numa escola, e não conseguir conversar com os coleguinhas, com os professores. Então, assim, os primeiros meses foram catastróficos. Foi muita choradeira, Samuel chorava, a Priscila chorava, eu também, a Elinéia, e a gente não sabia o que fazer, né? Mas criança tem uma facilidade muito grande para aprender línguas, né? 3 meses depois, eles já estavam, assim, entendendo bem, já começaram a se comunicar, e depois eles passaram a ensinar francês para a gente. Mas o início foi muito difícil, e a minha esposa sofreu muito, a Elinéia, teve depressão, foi muito complicado, né? Porque é um outro país, é um outro mundo, uma outra cultura, ainda mais o mundo muçulmano, né? Sim. Então, a gente está acostumado aqui no Brasil com tanta liberdade, com tanta facilidade, chegar num país assim diferente, com a cultura muçulmana, é difícil. 93% do país é muçulmano. Mas, graças a Deus, nós tivemos a comunidade brasileira lá, que nos deu muito apoio, né? Missionários brasileiros de várias igrejas evangélicas, e aí fomos nos unindo a eles, e com muita oração superamos. Já depois do 2º ano, né, nós viemos ao Brasil, passamos um tempo aqui de férias. Quando voltamos, aí sim, aterrissamos no Senegal. Porque lá era a nossa casa, já sabíamos falar a língua, os meninos já estavam adaptados. A partir daí, o ministério deslanchou. Mas os 2 primeiros anos, meu Deus, foram lágrimas. Pastor, em cima desta fala, né, em torno desta fala, surge algo importantíssimo que vale a pena a gente mencionar aqui. Às vezes, no Brasil, as pessoas têm uma ideia, né, do campo missionário muito romântica, muito assim, a partir das leituras dos livros, dos filmes, e me parece que, para grande parte dos cristãos no Brasil, que conhecem pouco do trabalho transcultural, parece que o recurso, né, a oferta, o dinheiro, é a coisa assim mais importante que possa, né, a igreja local possa oferecer, mas na verdade existem muitas outras ações da igreja local e dos cristãos que são imprescindíveis para a família missionária, né?
Nós falamos aqui da oração, do próprio contato, né? Antigamente eram as cartinhas, né? Depois passou para o e-mail, hoje tem tantos outros recursos. Mas esse apoio emocional e espiritual é tão importante quanto o apoio financeiro, não é verdade? Na verdade, é mais importante, né? Porque o que adianta a gente ter recursos financeiros, mas se emocionalmente a gente está abalado. Abalado. Né? Então, assim, o carinho das igrejas é muito importante. Nós recebíamos muitas cartinhas, né, que vinham de crianças do Brasil, das escolas dominicais, dizendo que estavam orando por nós. No dia do nosso aniversário, aniversário de casamento, recebíamos cartas, né? Depois começaram os e-mails, recebemos também vários telefonemas, e a gente sabe que interurbano do Brasil é caro, né? É muito caro, mas tiveram irmãos que não mediram esforços, pagaram caro mesmo, mas ligaram e nos apoiaram, oraram conosco. Gente, isso é um alento de Deus. Fortalece. E somos muito gratos a Deus pelo apoio. Bênção. A pergunta que os mais jovens, os adolescentes, sempre costumam fazer é aquela curiosidade de saber como que se deu esse chamado para a África, como que aconteceu isso, né? As pessoas têm várias ideias sobre como acontece o chamado para o campo transcultural e por que a África, como que isso aconteceu aí no coração do pastor e da família? Veja a importância da escola dominical, o trabalho com crianças, né? Se a dona Maria Maia estiver ouvindo essa live agora, quero mandar um beijão para ela. Um beijão. Eu me lembro Ai, estou até emocionado. A irmã Maria Maia contando as histórias missionárias. Você lembra, Eliane? Marcos. Então, vou te ajudar, até para você recuperar aí, para você continuar. Dona Maria Maia está sim. Ó, a mensagem dela. Boa noite, irmãos. Muito bom ver o missionário Marcos Mota. Estamos orando por ele na Missão Caiuá. Então, Dona Maria está lá te ouvindo agora, nesse instante. E Marcos, a Dona Maria... Tem uma irmã aqui que foi sua professora na escola dominical. Nossa irmã Abigail. Eu me lembro dela. E a nossa irmã ainda falou aqui, ó. Lembra da sua primeira pregação? Deve ter alguma história aí com a nossa irmã Abigail, né? Então, eu me lembro da irmã Abigail, quando eu fui para o IBEL, ela foi na minha casa, junto com as irmãs da SAF, levaram um enxoval para mim, levaram shampoo, levaram cobertor, sabonetes, tanta coisa, né? A gente nunca esquece do carinho da SAF. Obrigado a todas as irmãs da SAF. Que maravilha! E eu vou aproveitar esse momento e dizer para todos os irmãos que já estão aí conosco, compartilhe esse link aí com seus irmãos de igreja, convide outras pessoas para estarem aqui conosco, que a gente ainda tem muita coisa ainda nessa noite de hoje. E você também, que já está aí conectado conosco, já pode ir deixando as perguntas. Eu já avisei o Marco que tem perguntas, né? Então, os irmãos aí, alguns já começaram a colocar. Vai colocando aí as suas perguntas, à medida que o nosso bate-papo vai caminhando. E daqui a pouco a gente começa a falar um pouquinho das perguntas. E pode continuar, Marco. Então, na escola dominical e também no culto à noite, no cultinho, né? Sim. Eu me lembro da dona Maria Maia contando as histórias missionárias e aquilo me empolgava muito, aquilo ia crescendo dentro do meu coração. E um dia passou um missionário aí na igreja central, o pastor Maia, na época, deu a oportunidade para ele pregar na igreja e ele passou slides, né? Mostrando fotos lá do trabalho no Amazonas. Né? E assistindo aquilo, eu era criança ainda, eu vi, e Deus falou no meu coração, um dia eu vou te levar lá para o campo missionário. Você era mais ou menos com quantos anos, Marco? Eu devia ter uns 9, 10 anos na época.
Pergunto porque as crianças têm isso, né? A gente, às vezes, escuta uma criança de 10, 11, 12 anos falando, eu quero ser missionário. Às vezes, os pais não dão muito, assim, não dão... Mas há muita gente chamada na infância. E, na época, eu gostava também muito de avião, né? Eu falava que eu queria ser piloto. E até cheguei a entrar em contato com Asas de Socorro. E depois, quando eu comecei a trabalhar, ajudei financeiramente o Asas de Socorro. Aí passei a me envolver mais ainda com missões quando adolescente, né? Eu trabalhava no Banco Nacional em Araguari, então eu tinha meu dinheiro, eu tirava meu dízimo, as ofertas eu mandava para o Asas de Socorro, e fui lendo muito material do Asas de Socorro, livros fantásticos que me tocaram muito, né? E aí, então, quando eu tinha 17 anos, aí eu tive um chamado mesmo especial, não dá tempo de contar porque a história é muito longa, mas, e aí fui para o IBEL, e Deus aí foi me encaminhando, e fui parar na África, no Uruguai, e agora estou aqui na Missão Kaiowá. Aproveitar isso um pouco, né? Depois de tantos anos no Senegal, na África, aí veio o Uruguai, né? Que é totalmente diferente, né? Verdade. Quando nós chegamos em 2016 ao Brasil, o meu sogro já estava doente, né? O meu sogro doente, a minha sogra cuidando dele, e eu, nessa época, eu pensei em sair da PMT, né? Para poder dedicar ao cuidado da família. Mas então a PMT falou, olha, não saia, né? Vocês já estão conosco há bastante tempo, gostamos do trabalho de vocês, continue conosco, procure um campo aqui na América do Sul, né, que é mais perto, dá tempo da Linéia ir e voltar, e você vai desenvolvendo o seu ministério. Então fomos para o Uruguai, passamos 2 anos lá, né? E a Linéia realmente vinha, voltava, passava 2 meses aqui no Brasil, depois ia para o Uruguai, passava 3 meses lá, e assim fomos contornando essa situação. Mas aí depois a situação do meu sogro se agravou muito, ele tem Alzheimer, e aí foi complicando, e aí tivemos que voltar, né? E mais uma vez eu falei, então vou sair da PMT. Aí a PMT falou, não saia da PMT. Né? Fique conosco, porque você gosta de missões, você um dia ainda vai voltar para o campo missionário, fique aqui trabalhando no departamento de divulgação da PMT. E aí, então, depois desse curto período no Uruguai, de 2 anos, né? Não deu para fazer muita coisa lá, porque 2 anos é pouco, né? Mas foi uma experiência que marcou muito a vida da gente. Até hoje, continuamos ajudando a igreja lá no Uruguai, a igreja onde nós estávamos na cidade de Mercedes, que é uma cidade perto da divisa com a Argentina. Então, continuamos a ajudar a pagar o aluguel da igreja lá. Então, as igrejas mandam ofertas para nós, e nós tiramos do nosso sustento e repassamos também para o aluguel lá da igreja de Mercedes. Mesmo estando aqui no Brasil, estamos ligados lá, ajudando. Né? Ajudando. E agora estou no Brasil, no departamento de divulgação da PMT. Da PMT, perfeito. O trabalho no Uruguai continua sendo assistido, né, pelo trabalho que o pastor faz aqui, e o objetivo de continuar a consolidação do trabalho no Uruguai. O Uruguai são 2 igrejas presbiterianas apenas, não é, Marco? Somente 2 pequenas igrejas. A igreja da capital, que é Montevidéu, que deve ter aí uns 45 membros, né? Talvez tenha crescido mais nesses 2 anos, mas a igreja de Mercedes, que na época tínhamos 12 membros, então uma igreja muito pequena. Imagina, num país inteiro, somente 2 igrejas presbiterianas, e tão pertinho do Brasil, né? Isso mostra que nós, brasileiros, ainda temos muito o que fazer em missões transculturais. Marco, o Uruguai se eu não estiver enganado, me corrija, o Uruguai é o país na América do Sul que tem, acho que 1% de evangélicos? Não, hoje tem mais. Hoje tem mais. Nos últimos anos, muitas igrejas neopentecostais chegaram, né?
chegaram no país e o número de evangélicos cresceu. Mas cresceu muito na capital. O interior ainda precisa muito, sabe? Certo. Ainda precisa muito. Então, alguns dizem que hoje tem de 3% a 6%, não sabemos exatamente. Se for 6%, ainda é muito pouco, né? Para um país tão próximo da gente, não é verdade? Verdade. O Brasil chegando aí quase a metade da população, né? De evangélicos, né? Segundo estimativas, aí, devemos até ultrapassar. E os países vizinhos tão próximos da gente ainda tão pouco evangelizados, né? É verdade, isso nos mostra que nós brasileiros temos uma responsabilidade muito grande, né? E Jesus disse, a quem muito é dado, muito será... Perfeito. Cobrado. Então, Deus vai cobrar muito da nossa igreja brasileira, porque nós temos recebido muito, somos muito abençoados. Marco, tem uma pergunta aqui que está bem relacionada ao que vocês estão conversando, da nossa missionária, Valéria. Você conhece, pastor Júnior? Bonita essa missionária. Nossa missionária está perguntando, pastor Marcos, como que você teve a convicção do chamado transcultural? Bom, quando eu fui para o IBEL, em 86, né, eu falei para minha mãe, eu não volto mais para casa. Meu pai e minha mãe, principalmente para minha mãe. Eles choraram, e eu falei, olha, eu ainda vou para a África. Aí minha mãe disse assim, eu sabia, culpada disso sou eu. Culpada disso sou eu, porque quando eu estava grávida de você, eu colocava a mão sobre a barriga e orava te consagrando ao Senhor. E eu orava, Senhor, levanta missionários. E ela disse, Deus me ouviu, né? Então eu sou culpada disso, fazer o quê? Então, naquele ano que eu fui para o IBEL, eu tinha uma convicção muito forte de que eu já ia para a África, e por isso eu fui para o IBEL, né? Na época, eu rejeitei o convite da Igreja Presbiteriana Central de Araguari de ir para o Seminário de Campinas. Certo. Na época, o pastor Aldo Costa, o conselho, já havia se reunido e prometeram me ajudar no seminário. E eu falei, não, eu não quero ir para o seminário, né? Eu não quero, porque eu quero ir para missões. Eu quero ir para o IBEL, porque o IBEL dá esse preparo missionário, né? E graças a Deus por ter ido para o IBEL, o pastor Júnior estudou lá, sabe do que eu estou falando? Ibelino, né? de outrora. Ibelino de outrora. E eu participei da época ainda dos americanos, né, os missionários americanos, que trouxeram para nós uma bagagem muito grande, sabe, de missões, e isso só foi consolidando o que Deus já tinha colocado no coração. Amém. Amém. Ainda, né, no campo do transcultural, a nossa irmã Maírla, né, obrigada Maírla por estar participando conosco, esposa do pastor Jairzinho, ela tem uma pergunta para você. Quando falamos em ser missionário na África, relacionamos ao sofrimento, pobreza, falta de recursos. Isso é verdade? É verdade, como é verdade também no Brasil. No Brasil, nós temos os dois problemas. Nós temos riqueza e nós temos também muita pobreza. Então, eu fico muito triste quando a gente olha para a África só essa questão da pobreza e a gente se esquece de que no nosso país também há muita miséria, né? Nós somos um dos campeões mundiais em desigualdade social, isso nos deixa muito tristes, né? E olhando para a África, também existe muitos países que têm uma condição boa na África, o norte da África, por exemplo, Marrocos, a Tunísia, são países que têm um nível de vida igual ao do Brasil, até melhor, né? Boas cidades, bem estruturadas. Tem uma outra África, que é uma África mais pobre, mas mesmo nos lugares mais pobres, existem os ricos, que têm muito dinheiro,
né? Então, por exemplo, no Senegal, eu via lá senegaleses com carros importados que eu nunca vi aqui no Brasil, sabe? Então, não é questão de riqueza e pobreza. Eu acho que nós temos que olhar para a África e para o mundo com outra perspectiva. Alguém esses dias me falou, eu não gosto uma igreja falou, nós não gostamos de investir em missionários na Europa, porque a Europa não precisa de missionários. Quem precisa de missionários é a África. Então, relaciona missões à pobreza. Eu não gosto disso. Eu até escrevi num artigo da PMT dizendo: uma alma sem Cristo na Europa é igualmente miserável a uma alma na África. Eu não gosto que misturem isso. Por quê? Porque senão a gente vai ter aí somente missões, é aquele trabalho social. E evangelho vai muito mais além do que o trabalho social. E muitas vezes o trabalho social acaba atrapalhando a obra missionária. Porque às vezes se enfatiza muito o trabalho social e esquece de pregar o evangelho. Muitas missões têm errado muito na África por causa disso. Então, nós temos que pensar no homem como um ser completo, né? Que sem Cristo não é nada. Essa é a minha visão. Perfeito. E eu vou aproveitar agora, né? Nós entramos, falamos um pouco da SAF, depois falamos um pouco, né, sobre toda a sua história de vida, já começamos a falar sobre as missões, o transcultural, e nós temos muitos irmãos já aqui conosco, e eu queria que a gente parasse um minutinho agora para nós estarmos orando ao nosso Deus, agradecendo a Ele pela sua vida, Marco, pela vida de toda a sua família, né, uma bela família, agradecer os nossos irmãos que estão aqui conosco, já também firmes aí, né, na live missionária, e que mais irmãos entrem ainda, porque eu sei que ainda tem muita coisa para a gente conversar. Queria pedir ao pastor Júnior que estivesse fazendo essa oração nesse instante. Bênção. Oremos. Pai bondoso, nosso coração se alegra por esse tempo tão precioso em que somos edificados pela instrução, pelo testemunho, pela vida, pelo exemplo do teu servo. Obrigado, Pai, porque cremos que já há 30 anos, e mesmo antes, o Senhor tem usado a vida do teu servo, da Elinéia, da família. Somos agradecidos, Pai, por tudo quanto o Senhor já fez neles e através deles. Graças te damos pelo Evangelho de Jesus, proclamado na África, proclamado no Uruguai, proclamado no Brasil, proclamado entre os índios. Graças te damos, ó Deus, porque o maior tesouro da vida, o Evangelho, é, ó Deus, uma herança presente, visível na vida dos teus filhos. Graças te damos pela saúde, graças te damos pelos livramentos, graças te damos por tudo que o Senhor tem realizado, tem feito na vida dos teus servos, Pai. Rogamos sempre a bênção do Senhor, a graça do Senhor, o fortalecimento, a direção do teu Espírito sobre a vida do pastor Marco. Nós tivemos um problema com a conexão do pastor Júnior, né? Mas eu estou ouvindo, Eliane. Está ouvindo, pastor Júnior? Não, estou ouvindo você. Sim, eu creio que teve um problema de internet lá. Voltou já. Voltou. Quer terminar, pastor? Está me ouvindo aí? Tranquilo? Agora sim. Podemos falar amém? Amém. Amém. Orei aqui. Irmãos, eu falo assim, essas questões técnicas, né? Às vezes quem está em casa, né, fica meio sem entender, mas às vezes
um pequeno item dá um problema técnico que desestrutura. Mas eu acho que Deus está nos ensinando, né, Pastor Júnior? Nosso ensinando Deus. Nós. É o exercício da paciência, é o exercício do aprendizado. Eu vou aproveitar, inclusive, para pedir aos irmãos que estão aí em casa, orem pelas equipes de transmissão, não só da IPCA. Eu li uma reportagem que hoje o que tem mais transmissão no mundo são cultos. Facebook, YouTube, o que mais está sendo transmitido hoje pelas mídias sociais são cultos. Então, eu acho que isso é uma questão até de nós louvarmos, né? Que Deus colocou essa sabedoria para que nesse momento, não são as lives sertanejas, isso são cultos. E nós, como igreja, temos que agradecer a Deus por isso. Que nós estamos entrando em muitos lares, muitas casas, através dessas mídias, que é o meio que nós estamos tendo hoje. Verdade. Vamos passar para o segundo bloco, Pastor Júnior? Vamos sim. Pastor Marco, nós temos dentro desse bojo da sua vasta experiência missionária, agora o desafio de estar aí como voluntário e trabalhando, né, no hospital evangélico aí em Dourados, né? E nós queremos saber como que está aí o trabalho no hospital, quais são as dificuldades, os desafios. Conta para nós um pouco desse seu trabalho agora no hospital aí em Dourados. Isso. Antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre o trabalho transcultural no Brasil. Sim. Né? A APMT quer dizer Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E dentro do Brasil, nós temos povos e nações distintas, diferentes. Nós temos os índios, que são de várias etnias, né? Nós temos os ciganos, nós temos também os quilombolas. E a PMT que é responsável por esse trabalho transcultural dentro do próprio país. Tem gente que quando pensa em APMT só pensa em países lá fora, né? Mas não, dentro do nosso Brasil nós temos vários Brasis, né? Os próprios imigrantes, não, são muitos povos que vivem aqui. Isso, e agora a APMT tem um trabalho também voltado para imigrantes latinos, né? Em São Paulo tem uma igreja presbiteriana hispânica, que recebe principalmente bolivianos, peruanos, e agora muitos venezuelanos que estão vindo para o Brasil, né? E por causa da crise na Venezuela, a imigração tem aumentado muito no Brasil, e a igreja, né, é o braço de Deus para responder a esses desafios transculturais. E graças a Deus, a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem entendido isso, através da APMT, e louvamos ao Senhor por isso. E agora estou aqui num trabalho transcultural dentro do Brasil, que é a Missão Kaiowá. Gostaria de... Sim, pode falar. A Missão Kaiowá, né, muito, muito conhecida, muito vasta, mas assim, é enorme, né? São mais de 30 mil índios, uma coisa assim, que estão aí abarcados dentro desse trabalho todo. Na verdade, a Missão Kaiowá é muito antiga. Ela foi fundada em 1929, Sim. Né? E ela não trabalha só com kaiowás, né? Ela trabalha também com terenas, com guaranis, e só aqui na região, na cidade de Dourados, né, com os kaiowás, os terenos e os guaranis, são cerca de 18 mil índios, aqui em Dourados. Aí em Dourados. Mas nos outros municípios próximos a Dourados, e principalmente aqui na fronteira com o Paraguai, que é a 100 quilômetros aqui de Dourados, né, daqui para lá são muitas aldeias, são cerca de 45 mil índios. Uau! 45 mil índios. E a Missão Kaiowá tem trabalhos nessas aldeias, tem escolas, tem trabalho de evangelização, tem templos, pastores nacionais, né? E aqui na base, em Dourados, pertinho da cidade, 5 quilômetros,
nós temos o Instituto Bíblico, que forma liderança local, né? Formam os índios, nós temos escola de primeiro e segundo grau, e nós temos o hospital, que é onde eu estou trabalhando nesses dias, na época de pandemia. Pastor, dentro desses projetos todos, são muitos, né? O pastor falou de diversas atividades sociais. Qual que é a importância do Instituto Bíblico aí para a missão Kaiowá? Eu digo que o Instituto Bíblico é o local mais estratégico da missão. Por quê? Porque forma liderança nativa, né? E nós precisamos de liderança nativa. Local. Que são pastores, que são professores, né? Também profissionais da saúde. E o Instituto Bíblico dá essa base bíblica, não só para formar pastores, mas também para formar líderes. Né? Que vão trabalhar em outras áreas. Sim. Né? Como, por exemplo, aqui o trabalho de educação, né, de primeiro e segundo grau, ensino fundamental e médio, é muito forte, né? E alguns desses professores já passaram pelo Instituto Bíblico, né? Fantástico. Então, é importante a gente formar liderança com boa base bíblica, teológica, para enfrentar esses desafios nessas etnias, né? Sim. Muito bom. Hoje, como que está o contexto da missão Kaiowá em relação à pandemia? Como que estão os casos? Qual que é o cenário hoje da missão Kaiowá, do hospital, aí com relação a esse Covid-19? É por isso que eu me voluntariei para vir trabalhar aqui no hospital. Eu, além de ser pastor, sou também técnico em enfermagem, né? Eu fui para Rio Verde, em Goiás, depois que eu terminei o curso no IBEL. Fiz lá o curso de enfermagem, trabalhava na capelania do hospital. Lá conheci a minha esposa, que foi minha professora de enfermagem, né? E aí, então, 5 anos lá em Rio Verde, adquiri, assim, uma boa experiência nessa área de enfermagem, capelania. E agora, nessa época de pandemia, as igrejas estão fechadas, né? Mas o hospital não, os hospitais não. Então, eu me voluntariei para trabalhar ou lá no Hospital Evangélico em Rio Verde, ou aqui, né, na Missão Kaiowá. E a porta que Deus me abriu foi, né, vir trabalhar aqui na Missão Kaiowá. A pandemia chegou nas tribos indígenas, né? E nós não sabemos o número exato de índios infectados, certo, né? Mas, graças a Deus, no momento, a situação está controlada, né? Nós tivemos aqui, parece que em Dourados, somente 4 indígenas que morreram, né? Tivemos vários hospitalizados aqui no Hospital da Missão. A Missão tem um hospital que atende pediatria e clínica geral, né? Mas destinou uma ala antiga do hospital, fez lá uma reforma onde tinha... antigamente, um local de atendimento aos tuberculosos, né? Então, destinou essa área para o atendimento de Covid-19. Então, é um anexo do hospital, né? Que fica isolado, e isso é muito bom, porque isso preserva os outros pacientes que estão dentro do hospital e o próprio pessoal do hospital, né? Então, a Missão Kaiowá montou um esquema especial para atender esses indígenas, através desse isolamento, né? Esse complexo que é destinado a isso, e também um pronto-socorro respiratório. Então, hoje, se chega algum paciente aqui no hospital com Covid, ele não entra mais pelo pronto-socorro. Ele passa por trás do hospital, onde tem um pronto-socorro respiratório, né? E dali, se é caso de internação, ele desce para o isolamento, né? Se não é caso de isolamento, é algo que pode ser feito em casa. Às vezes tem paciente que está assintomático, está contaminado, mas está assintomático. Não precisa de internar. Então, ele é orientado a fazer a quarentena em casa, né? E é feito um acompanhamento com a família. Agora, casos muito graves são enviados para os hospitais de referência lá em Dourados, porque o hospital aqui não tem UTI. Certo. Não tem UTI.
Se precisar, aqui a gente entuba o paciente, tem um respirador no pronto-socorro, que é para estabilizar o paciente, né? Então, ali fazemos o raio-x, para ver como é que está o pulmão. Fazemos também o eletrocardiograma, para saber como é que está o coração, né? Se é um caso realmente grave, a gente encaminha para o hospital, os hospitais da cidade. E um dos hospitais da cidade é um hospital evangélico, presbiteriano também. Bom, bênção. Que tem recebido os casos mais graves na cidade. Benção. Pastor, nós temos uma pergunta aqui do pastor Jairzinho, né? Pastor auxiliar aqui da igreja, e ele diz o seguinte: quais são os desafios nesse tempo de pandemia? Os desafios da missão Caiuá ou da igreja de uma forma geral? Fica à vontade, pode escrever aí. A pergunta está no geral aqui, né? Quais são os desafios, né? Na sua visão, quais são os desafios nesse tempo de pandemia? Bom, na verdade, essa pandemia, até hoje, é uma incógnita para os próprios médicos, os próprios cientistas. Né? Até hoje, ninguém pode afirmar categoricamente o que é o Covid, porque estão descobrindo muitas coisas sobre o Covid, sobre o próprio tratamento em si, sobre medicações que vão ser usadas. Aí tem uma polêmica muito grande, se usa cloroquina, não usa, se usa isso, se usa aquilo. Então, nem os próprios médicos sabem, né? Então, o que está sendo feito é um tratamento assintomático, um tratamento sintomático para curar os sintomas, né? E não permitir que o Covid afete principalmente o pulmão, né? Porque ele causa o colapso do pulmão. Né? Então, existem aí drogas específicas para o tratamento no pulmão, né, para evitar esse colapso, e aí esse tem sido, assim, o maior desafio na área da medicina, né? Como responder, né, a esses questionamentos em tempo de pandemia, porque não foi uma doença que foi estudada ainda na universidade. É uma interrogação, né? É uma interrogação. E é um desafio também de como isolar as pessoas que estão contaminadas no contexto familiar. Porque quando você tem uma casa grande, espaçosa, vários quartos, é mais fácil de você isolar. Agora, imagina numa cidade grande como São Paulo, cheia de favelas. Imagina nas aldeias em que as casas são precárias, como isolar, né? Então, isso é um desafio muito grande da pandemia. Outro desafio é a questão do isolamento social, como ele deve ser feito, né? Até hoje, ninguém sabe ainda responder, né? Abre ou não abre igreja? Como é que abre? Então, assim, tudo isso tem sido uma pergunta muito grande, principalmente para os pastores, né? Sim. Mas eu, particularmente, acho, né, que no contexto de igreja deve-se ter muito cuidado, né? Deve-se ter muito cuidado. Quando abrir, que seja uma abertura gradual, com o pessoal de baixo risco, né? Com o pessoal de baixo risco e também com aqueles que já foram contaminados e agora foram recuperados. Sim. Né? E adotar todo um protocolo de higiene, né? Que as prefeituras têm passado para as igrejas, né? E eu louvo a Deus por esse recurso que é a internet, que tem nos ajudado a responder a esse desafio. Muito, verdade. Né? Então, eu não sou a favor de querer agora chegar e abrir todas as igrejas de uma vez e vamos fazer os cultos, vamos chamar todo mundo. Não, acho que deve ser feito com muito cuidado. Eu louvo a Deus pela igreja presbiteriana, que tem sido muito cautelosa, né? Quero parabenizar todos os pastores presbiterianos, porque algumas igrejas aí não respeitam protocolo nenhum, né? Exato. E querem abrir a qualquer custo. Eu acho que a gente deve ter muito cuidado nesse contexto de pandemia. A IPCA aqui, Marcos, nós sofremos muitas críticas porque não abrimos em momento algum e intensificamos de forma, assim, absurda, né, os trabalhos, assim, dando um suporte virtual. Visitas, ligações, transmissões, devocionais, oração, porque
é uma coisa completamente assim, perigosa, né, para a igreja correr um risco tão grande. A gente realmente não consegue entender como ferir todos os protocolos de segurança para fazer culto, né, por assim dizer. Pastor, em cima dessa perspectiva, a pergunta do pastor Jairzinho remete para a gente, né, a pensar nisso. O hospital aí, a missão, tem se desdobrado para... A palavra que a gente usa muito é reinventar, né? Tem se reinventado para continuar os seus trabalhos, né? E uma pergunta que nós poderíamos fazer aqui, aproveitando, né, a live da SAF, é como que as igrejas locais podem ajudar especificamente a missão nesse período de pandemia? Na verdade, eu me lembro desde criança, a SAF de Araguari todo ano fazia, né? Todo ano fazia uma oferta especial para a Missão Caiuá, não só em dinheiro, mas também em doações. Doações. Eu me lembro muito de eu mesmo levar sabonete, pasta de dente, né, para a igreja, porque a gente ia mandar para a Missão Caiuá. Né? Por exemplo, nessa época de frio, agora no mês de julho, aqui a região de Dourados é bem frio. Bem fria. Né? E aí, precisamos por exemplo, de blusas de frio para os pacientes aqui, porque muitos chegam aqui, né, só com a roupa do corpo. A roupa do corpo, aquela roupinha simples, e morrem de frio aqui no hospital, né? Então, tem aqui um armário das salas de enfermagem que a gente vai lá, pega blusas de frio que vieram das doações das SAFs. Uau! Sabe? E é interessante, eu vi 2 pacientes no sol, 2 mulheres com muito frio lá no sol, sem blusa, sem nada. Eu peguei 2 blusas de frio, levei para elas colocaram a blusa de frio, depois elas me perguntaram assim, você também não tem uma Bíblia em Caiuá para nos dar? Uau! Gente, eu chorei, né? Eu chorei, porque eu não esperava que elas iam pedir isso. Eu vi as mulheres tremendo de frio lá no sol, esquentando, e eu bem agasalhado, né? Peguei lá nas últimas 2 blusas que tinham na sala de enfermagem, levei para elas ficaram tão felizes, que pediram também a Bíblia. Aí sentamos ali no sol, e elas foram ler a Bíblia para mim em Caiuá. Gente, que cena maravilhosa foi aquela. Bênção, bênção. Sabe, isso não tem preço. Então, assim, podemos ajudar de muitas formas, né? E agora, nessa época de pandemia, eu estava trabalhando na farmácia, essa semana, ajudando também lá na farmácia, que precisou de ajuda. Missionário faz de tudo. E a gente orando, Senhor, não deixa faltar luvas para a gente poder trabalhar, né? Então, são insumos que o hospital precisa, desde uma máscara, né? Luvas para a gente poder se proteger, porque o dinheiro que o governo manda, né, é importante, mas não é suficiente. Não é suficiente, a demanda, né? Não dá para atender toda a demanda. Então, assim, dinheiro também, né? Se as igrejas puderem enviar, as SAFs puderem enviar direto para a missão, isso é muito importante, porque numa época de pandemia, não se pode faltar nada. Nada. Verdade. Bem verdade. Né? São desafios enormes e aí está a importância, né, Marco, da gente utilizar esses recursos que temos para dar essas informações. Elas são preciosíssimas, né? Elas são caríssimas. E muita gente na igreja quer ajudar, né? Deus tem levantado muita gente. Nós somos testemunhos aqui do quanto Deus tem levantado pessoas para ajudar, para abençoar, para ofertar. Há uma mobilização realmente muito grande, né? A sensibilidade com que muitos cristãos têm visto nesse período de pandemia, a gente fica assim, até vislumbrando, né, o quanto Deus tem quebrantado não apenas o mundo, mas a igreja também, mostrando à igreja o quanto a compaixão, a misericórdia, a graça é importante mundo afora, né? Então, nós nos alegramos muito
por saber que há muito que precisa ser feito ainda, mas Deus tem levantado, né, pessoas para se dispuserem mesmo, assim, tal. Eu vi alguém falando numa live, pastor, não sei qual que é a sua opinião sobre isso, mas eu vi alguém falando numa live aqui da IPB, creio eu que foi no congresso do Perguntar Não Ofende. Eu vi uma palestra de um pastor onde ele dizia o seguinte, ele fazia um apelo: irmãos ricos, vocês mais abastados, é hora de fazer uso disso para abençoar vidas. Então ele fazia um apelo, né, aos cristãos presbiterianos que têm maiores condições para dilatar o coração e abençoar mesmo. E eu estendo isso à IPCA de um modo geral, né? Todos nós podemos dilatar o coração e abençoar vidas nesse período de pandemia, né? Nesse período de coronavírus. Tem sido realmente um tempo precioso no que diz respeito à sensibilidade que o mundo está também com relação ao evangelho, né, Marco? Sim, Esses períodos todos, Deus quebranta muito o coração das pessoas, elas estão mais sensíveis para ouvir o evangelho, né? Mas não adianta levar uma Bíblia em Kaiowá e deixar a mulher com frio, né? É verdade. Muito E, bem. pastor, a missão Kaiowá recebe também muitas caravanas de igrejas do Brasil, né, para virem aqui conhecer o trabalho, né, e também trazer doações. Às vezes vem ônibus aqui de pessoas que vêm conhecer, né? No bagageiro traz muita doação. Sim, E sim. as pessoas, quando vêm aqui, elas conhecendo o trabalho, elas são tocadas, são sensibilizadas. É aquilo que eu sempre digo: o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, mesmo dentro do Brasil, a gente pode fazer uma viagem transcultural, missionária, e abençoar os nossos povos, nações que temos dentro do nosso país. E quem sabe fica aí uma ideia para a missão, para a Igreja Central de Araguari, uma caravana Missão Kaiowá. Sim. Fantástico. Há alguns dias atrás, o pastor Jorge esteve aqui falando também, na live da SAF, ele tocou nesse mesmo propósito, nesse mesmo desafio, né? Das visitas aí à Missão Kaiowá. Pastor, nós temos muitos irmãos aqui, vários irmãos aqui conosco, né? Eles certamente também têm algumas perguntas aí para serem feitas dentro do nosso bate-papo. Sim, temos. Nós temos aí o nosso presbítero Ney, que está participando conosco. E o presbítero Ney, pastor Marco, ele está perguntando. Primeiro, ele está dizendo que é um prazer, né, estar aqui com você. E ele queria que você falasse um pouquinho sobre a preparação das pessoas que recebem o chamado missionário. E aí tem uma segunda parte da pergunta dele também, que é, nesse momento de pandemia, houve alguma mudança no exercício missionário? Então, se você puder responder ao Ney, essas dois assuntos, né? Então, vamos por etapa, né? A APMT, ela tem uma série de pré-requisitos, né? O primeiro requisito é que seja, né, um crente nascido de novo, membro de uma igreja presbiteriana, né? E é importante que essa pessoa tenha uma qualificação bíblica, quer seja do Instituto Bíblico da Igreja Presbiteriana, ou mesmo através de cursos de bíblicos por correspondência, como o CEIBEL, né? Então, se a pessoa concluir o ensino bíblico por correspondência do CEIBEL, a APMT reconhece. A APMT reconhece. E também, agora, veja só, na Igreja Central de Araguari, vocês estão fazendo aí, né, curso médio, curso avançado de teologia. Muitas pessoas aí estão se preparando teologicamente, né? Eu não sei responder em nome da APMT como seria esse reconhecimento desse diploma, né? Mas seria bom o pastor entrar em contato com a APMT, né? Mas todos aqueles que são formados em institutos bíblicos e seminários da nossa igreja são reconhecidos, né? Depois também tem um curso que é feito em São Paulo, que chama CFM, que é o curso de formação missionária, que é um ano
um ano de módulos, né, específicos na área missionária, e depois disso, a PMT, ela fornece uma carta, né, aí passa pela entrevista com a PMT, né, tem uma entrevista com a PMT, tem também uma avaliação psicológica, e depois de passar por esses pré-requisitos, a PMT aceita a pessoa como candidato, né, como candidato a missionário. A PMT dá, então, uma carta apresentando esse missionário às igrejas presbiterianas do Brasil, onde ela vai percorrer e levantar os recursos financeiros, o seu próprio sustento. Porque a PMT não pode, ela não tem recursos para bancar 100% do sustento do missionário. Ela dá uma ajuda de custo, né? Mas o restante, o missionário tem que levantar nas igrejas locais. Depois que tem o sustento levantado, aí sim reúne de novo com a diretoria e eles vão, então, analisar para qual campo essa pessoa vai, tá? Então, esses são os pré-requisitos. Agora, nesse momento de pandemia, houve alguma mudança quanto ao exercício missionário? Os missionários também têm que se reinventar nessa época. Alô, vocês estão me ouvindo? Sim. Alô? Porque congelou minha imagem. Estamos te ouvindo. Mas o áudio está bem? O áudio e o vídeo, estou te vendo direitinho. Ah, tá. Porque aqui na minha tela congelou tudo aqui. Nessa época de pandemia, os missionários agora têm que se reinventar, né? Então, muitos missionários estão usando também os recursos da tecnologia, né? Estão usando muito o WhatsApp, estão usando o próprio telefone, o celular, para contactar as pessoas, né? E os missionários que trabalham na área de assistência humanitária, né? Também eles estão se voluntariando, estão desenvolvendo ministérios nessa área e eles estão ajudando muito no combate à pandemia. Então, realmente é um momento que os missionários não estão de braços cruzados, eles estão trabalhando muito, né? Mas nós temos que adaptar esse novo normal, né? Esse novo contexto. Eu, como disse a vocês, as igrejas estavam fechadas para receberem um divulgador como eu, mas como técnico de enfermagem eu vim aqui ajudar o hospital nessa época de pandemia. Então, o trabalho não para. Não para. Né? Missões continuam. E os missionários estão no campo, eles estão se reinventando, eles estão trabalhando, eles estão ajudando no combate à pandemia, e a igreja precisa de ajudar nessa retaguarda. Amém. Amém. E continuando as nossas perguntas, né? Agora nós vamos ter um pouco assim assuntos variados nas perguntas, né? Nós vamos do transcultural, volta para o Brasil, mas a gente vai encaminhando aí as perguntas. Agradecer nosso presbítero Ricardo, né? Que está aí participando conosco. E ele pergunta, o Marco, quanto ao Senegal, na região subsaariana, as igrejas plantadas, existe alguma delas que vem sofrendo perseguição do Islã? Olha, o Senegal é um país que tem liberdade religiosa, apesar de 93% da população ser muçulmana, né? Então, às vezes acontecem incidentes, né? Mas quando esses incidentes acontecem, o governo, ele age e tenta apaziguar, né? Porque ele quer manter o país como um país laico. E o Senegal, como foi uma colônia da França até 1960, até hoje tem uma influência muito grande desse país. A Constituição do Senegal é baseada na Constituição da França, né? E isso tem dado liberdade a todas as religiões no país. Agora, em outros países, na região subsaariana, ou seja, abaixo do deserto do Saara, como o Mali, Burkina Faso, que são países mais pobres e que têm um território maior e o exército não é tão bem equipado, ali milícias islâmicas têm atacado igrejas, né?
Mas, graças a Deus, até o momento, o Senegal tem sido poupado, né? E louvamos a Deus por essa liberdade de culto que há no país. E eu vou colocar aqui uma última pergunta, e aí depois o pastor Júnior pode trabalhar aí a finalização com o Marco. A nossa missionária Valéria pergunta, nos campos que o senhor esteve na África e no Uruguai, há perseguição religiosa? E se hoje, na equipe de base, quais os países mais carentes de presença missionária? Certo. Bom, a gente sabe que a perseguição ela acontece em todos os lugares, inclusive no Brasil, né? E nós temos que, como igreja, nós temos que nos preparar para isso, porque esse novo normal, né? Ele vai atingir muitas igrejas, porque ao diabo interessa, né? Não interessa que as igrejas estejam abertas e que o evangelho seja pregado. Então, a partir de agora, nós vamos ter que ter novas estratégias aqui mesmo no nosso país, né? No Senegal, nós tivemos alguns incidentes lá. Não gostaria de comentar sobre isso agora, porque é uma história muito longa, né? Mas, graças a Deus, contornamos, né? E recebemos todo o apoio da nossa base, a PMT. A PMT deu todo o apoio para nós. Agradecemos muito a PMT, a Igreja Presbiteriana, ao Supremo Concílio, que esteve nos ajudando nos momentos difíceis que passamos lá, né? Então, assim, a igreja, a nossa IPB, ela é muito sensível, né, a esses problemas pontuais que acontecem, né? Agora, eu vou ser sincero com vocês, eu achei muito mais difícil o trabalho no Uruguai que no Senegal. Você trabalhar com muçulmano é mais fácil, sabe por quê? Porque o muçulmano ele é muito religioso. Você começa, por exemplo, falando lá no Velho Testamento, ali é uma porta muito aberta para você falar sobre os profetas, sobre Deus, e principalmente sobre Abraão, sobre Moisés, eles são muito abertos para o religioso. Mas no Uruguai, é um país onde tem muitos, mas muito ateus, gente, é muito complicado. O ateu simplesmente ele te ignora, ele te dá as costas e você não tem essa abertura. Então, esse é um desafio também que está acontecendo na Europa pós-cristã. Muitos ateus. Por isso que eu falo que hoje a Europa é um grande desafio missionário. Precisamos de missionários na Europa, né? Então, o missionário que vai para a Europa tem que ser muito bem preparado, mais do que quem vai para a África, porque enfrentar uma realidade de ateus, meu Deus, é muito complicado, né? Então, é muito mais fácil o trabalho no Senegal que no próprio Uruguai, eu senti muito isso de perto. Marco, e nesse Brasil aqui, né, que tem vários Brasis, nós estamos aqui hoje com os irmãos lá da Bahia, tá? Participando conosco, enviando os abraços aí, a nossa irmã Tati, Sheila, Daiane, Michele, pastor Júnior conhece o povo da Bahia. Conhece tudo aí. E eu também fui pastor lá no interior da Bahia, na Terra Santa, né, pastor? Na Terra Santa, viu? Então, a Bahia está aqui conosco. E, Marco, tem um carinho aqui muito grande também da nossa irmã Cleusa, para você, que quando você trabalhou lá em Rio Verde, na escola de enfermagem, ela tem muita saudade de você ali com a família. A irmã nossa Cleusa irmã Cleusa Souza. Ela sempre tem orado por nós, também nos ajudado com ofertas. Agradeço muito a irmã Cleusa, a gente tem um carinho muito especial por ela. Ela e o esposo foram nossos padrinhos de casamento lá em Rio Verde. Nós amamos muito, muito essa família querida. Um abraço, né, para a irmã Cleusa, para a Valéria, para o Ilcinho, para o Flávio, né? E todos dessa grande família aí. Um abraço especial, que o Papai do Céu os abençoe. Amém. Irmãos, eu peço desculpas, porque tem
muito abraço aqui para o Marco, tem muita mensagem. Eu vou deixar para o final uma história aqui da Selma, para a gente finalizar. E o pastor Júnior, eu acho que agora sai essa caravana. A dona Maria, a Ismália está falando aqui que o pastor Maia já tentou fazer essa caravana e não deu certo. Mas eu acho que agora nós vamos conseguir fazer essa caravana para a Missão Kaiowá. Agora sai. Está com a palavra, pastor Júnior. Pastor Marco, então, para a gente fazer o nosso desfecho aqui, a gente falou um pouco sobre Senegal, Uruguai, falamos um pouco sobre o hospital, sobre a Missão Kaiowá, mas a gente quer também aproveitar esse finalzinho aqui de live, dada a sua vasta experiência no trabalho transcultural, né? Eu quero aproveitar aqui um pouco disso, né? A gente sempre conversou bastante sobre isso. Eu, particularmente, sou alguém que sonho, almejo e sempre estou aqui, eis-me aqui, Senhor, né? Para o trabalho transcultural. Aproveitando a sua experiência, o que o senhor tem a nos dizer, o que você diria, pastor, àqueles que almejam, que sonham, que oram e desejam o campo transcultural, ou servir ao campo transcultural? Quais são os passos? O que o senhor recomendaria? Por onde começar? O que você diria a alguém que está agora nos ouvindo e que deseja servir a Deus no campo transcultural? Certo. O primeiro passo é se envolver com a igreja local, né? Porque tem muita gente querendo ir para o campo transcultural, mas não tem um trabalho na igreja local. Uhum. E aí, se nós não somos missionários em casa, como nós seremos missionários em outros contextos? Uhum. Né? E aí, na igreja de Araguari, tem muitos desafios, né? São muitos ministérios que a igreja tem. Então, tem que se envolver mesmo com a igreja local para que tenha o reconhecimento da igreja, o apoio do conselho, né? O obreiro deve ser bem experimentado, né? E aí, tendo o apoio, o reconhecimento da igreja, né? Aí começam a dar aqueles passos que eu já falei anteriormente, respondendo aí aquela pergunta, né? Os pré-requisitos, né? Mas, acima de tudo, eu acho que a gente deve fazer essa oração que você tem feito, pastor Júnior. Eis-me aqui, Senhor. Né? Eis-me aqui, Senhor. Porque quando nós nos dispomos nas mãos de Deus, Deus nos leva. A gente não vai, Deus nos leva. Deus nos leva e Ele nos conduz. Pensando em termos de APMT, né, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, como a gente já ouviu o senhor explicar, com trabalhos transculturais aqui no Brasil, fora do Brasil. Pensando em termos de APMT, quais são as maiores demandas da APMT para os próximos anos, pastor? Olha, nós estamos aí com 223 candidatos ao campo missionário. Glória a Deus por isso. Nunca tivemos tantos missionários querendo ir para o campo. E muitos deles já terminaram o seu processo de preparação, né? Então, o que falta agora é o envolvimento das igrejas locais com esses missionários, né? Porque para que ajude a dar todo o apoio necessário, não só financeiro, mas todo o apoio necessário, né? Para que essas famílias possam ir para o campo missionário. Porque nós já temos aí bons seminários, bons institutos bíblicos, o curso de formação missionária, né? E agora falta um envolvimento maior das igrejas locais para responder à necessidade desse desafio. Tendo em vista, né, a SAF tem nas suas lives muita presença aqui de pastores, presbíteros, líderes das igrejas, né? Nós somos líderes. Dentro dessa fala, essa esteira, né, do envolvimento da igreja local, uma palavra, se o senhor estivesse agora diante de um congresso de pastores e líderes, presbíteros, líderes, pastores de modo geral, e fosse lhe dada essa oportunidade de falar a esses líderes sobre a importância da igreja local e o seu envolvimento, investimento,
esse foco, esse olhar para o campo transcultural, quais seriam as recomendações, quais seriam as palavras? Olha, eu gostaria de dizer uma coisa principalmente para os pastores. Eu vejo que ainda existem entre nós, os pastores presbiterianos, um medo muito grande de se envolver com o trabalho de missões. Primeiro, porque às vezes os pastores acham que se envolver com o trabalho missionário vai faltar recursos para a igreja local. E isso não é verdade. Não é verdade, com certeza. Porque quanto mais ela se envolve, mais Deus abençoa, porque o maior interessado em enviar missionários é Deus. Verdade. E Deus vai suprir as necessidades da igreja local. Então, muitos pastores têm medo. Outro medo também é que quando a igreja começa a se envolver com missões, né, Deus começa a levantar dessas igrejas missionárias, e às vezes até o próprio pastor, como é seu caso aí, Júlio. As igrejas têm medo, porque elas não querem perder seus pastores, né? Igual o pastor Júnior tem feito um trabalho muito bonito aí na igreja de Araguari, eu louvo a Deus por isso. A igreja fica com medo de perder os pastores. E outra coisa, as igrejas ficam com medo de enviar os seus filhos para o campo missionário. Porque uma coisa é você enviar uma oferta para ajudar o missionário lá de São Paulo que vai lá para o Senegal. Outra coisa é você enviar o seu filho, o seu neto, né? E aí dói, porque quando se fala em missões, às vezes se pensa muito em pobreza, em sofrimento, nisso. Realmente, os desafios existem, né? Mas a nossa visão hoje, infelizmente, é muito materialista, sabe? Se um filho vai trabalhar pela Petrobras lá em Angola, como tem muitos brasileiros indo para lá, eu vejo os pais batendo no peito e dizem, meu filho trabalha na Petrobras, né? Mas aí quando fala que vai ser missionário, meu Deus do céu, o que aparece de gente na igreja que é contra, não quer mandar os filhos, né? Então, aí a gente vê, né, que nós ainda estamos muito apegados às coisas desse mundo. O meu maior sonho é que meus filhos também se envolvam com missões. Eu prefiro ver 1000 vezes meus filhos no campo missionário a ver meus filhos perdidos nas drogas, no pecado aqui no Brasil, ou como um crente frio esquentando um banco de uma igreja. Essa é a minha palavra. Benção. Belíssima palavra. E nós já estamos indo para a finalização, né? Infelizmente, porque o bate-papo está muito bom, né, Pastor Júnior? Benção pura, benção. É, muito bom. E nós estamos com várias irmãs da SAF, e o pastor Moda Marco fez um desafio para a SAF, né, irmãs? Na próxima semana, a SAF está começando uma campanha para nós trabalharmos aqui com os abrigos de idosos, e agora nós já temos um outro desafio junto. Nós temos aqui o nosso irmão Carlinhos, estava lembrando aqui, inclusive, né, da época que a nossa irmã Valdete Tilma, ela fazia campanhas e trabalhava para mandar material para a missão. Então, uma bela lembrança, Carlos, e é desafio para a nossa SAF. Mais um. E eu quero agradecer, né, Marco? Você ter tirado seu tempo aí, essa semana nós já reunimos essa semana, fizemos teste, pedi desculpa a todos aí pelos atrasos, pelos problemas técnicos. E, Marco, a nossa irmã Selma, que imagino deve estar lá uma reunião de irmãs Rodrigues, porque aqui, assim, ó, as pessoas fazem reunião na casa, põe o YouTube na televisão e todo mundo lá assistindo, participando. A Selma, Marco, contou uma história para nós aqui que você era chamado de doutor Prevenildo. É verdade. Porque nos acampamentos você chegava lá com uma maletinha de medicamento, é isso mesmo? É verdade. E deixa eu te falar uma coisa.
todas as vezes que eu me lembro do Dr. Prevenildo, eu me lembro da irmã Tereza Rodrigues, a mãe da Selma, né? Porque no primeiro acampamento que eu fui, né, eu tinha apenas 9, 10 anos de idade. Foi um acampamento lá na Vereda. E era um acampamento de jovens, né? Uma criança de 9, 10 anos não poderia ir ao acampamento. Mas a irmã Tereza Rodrigues, quando viu a minha caixinha cheia de medicamentos, né, ela sorriu, né? E eu nunca vou esquecer daquele sorriso tão grande dela. E ela falou assim: claro que o irmão Marquinho pode ir para o acampamento, a gente vai precisar de alguém para cuidar da área de saúde, né? Eu nunca vou esquecer daquele sorriso tão lindo da irmã Tereza Rodrigues, me autorizando a ir para o acampamento. Foi uma exceção que ela abriu, né? E chegando lá no acampamento, meu Deus do céu. Eu acho que a Selma vai contar essa história e eu vou deixar para ela. Não vou estragar a surpresa dela. Infelizmente, o nosso tempo, ele acabou, assim, uma pena. Eu acho que nós vamos ter que fazer, né, pastor, outras lives com o pastor Marco Mota, porque imagino que ainda tem muita coisa para ele compartilhar conosco, que está acontecendo lá na Missão Kaiowá, no hospital. E tem um convite aí, né, um chamado aí para os nossos jovens médicos, né, Marcos? É mesmo, nós estamos precisando de médicos para morar aqui na Missão Kaiowá. Então, os estudantes aí que estão formando para medicina, né, a missão está recrutando, precisando urgente para morar aqui. E a missão paga, tá? Existe verba para pagar o médico para morar aqui. O tempo está acabando, eu vou resumir, senão não dá tempo. É isso. Não, nós vamos ter que fazer outra. Eu já sei que nós vamos ter que marcar outra para nós estarmos aqui com os irmãos novamente. Agradeço muito e queria encerrar com você, Marco, fazendo uma oração para nós encerrarmos, né, essa live tão abençoada aqui, pastor Jairzinho, várias pessoas colocaram aqui o quanto ficaram felizes de participar essa noite conosco. E aguardem, irmãos, nós estamos aí com mais missionários também para as próximas lives, porque realmente nós precisamos nos envolver com missões e com os missionários, porque nós precisamos conhecer mais como que eles estão trabalhando, o que cada campo, né, como é realizado o trabalho. Então, o objetivo da SAF, eu creio que isso aqui vai continuar pós-pandemia, porque tem muitos missionários para nós estarmos envolvidos e conhecendo o trabalho que eles estão desenvolvendo. Marco, vamos orar? Vamos. Querido Deus, eu quero te agradecer de uma maneira muito, mas muito especial, Pai, pelo carinho dos irmãos, das irmãs da Igreja de Araguari, especialmente da SAF. Quero te agradecer, Deus, porque o Senhor sempre usou a SAF, ó Deus, para abençoar tanto as missões e os missionários. Amém. Deus, eu sou muito grato ao Senhor, porque sempre eu recebi esse carinho. Amém. E agora, Deus, eu peço uma bênção muito especial para a vida de cada irmão e cada irmã, em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja fazendo uma revolução santa na Igreja Presbiteriana de Araguari. Amém. Que o Senhor esteja, Senhor, avivando o teu povo, levando ao teu povo a um envolvimento maior com o Senhor. Amém. Porque em Araguari mesmo são tantos desafios missionários. Leva, Senhor, a tua igreja a responder o clamor, Deus, de tantas vidas que estão sofrendo em Araguari. E não só em Araguari, no Brasil, no mundo. Que o Senhor use a querida igreja de Araguari para abençoar Araguari e também as nações. Amém. Deus, abençoa o teu povo para que teu povo seja bênção. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Um abraço para a família, Marco. Obrigado e um beijão para as irmãs queridas da SAF e todos aí da Igreja de Araguari. Amém. Um abraço.
Tchau, tchau, pastores. Deus abençoe, meus irmãos. Um abraço. Amém. Até mais, irmãos. Tchau, tchau.